Apreciados irmãos, estamos aqui hoje com a terceira charla sobre a escola sabática. E esta charla, irmãos, é sobre professores qualificados em la escola sabática. Em Mateus 11, 28 e 29, Jesus hizo uma invitação muito importante ao povo. Venid a mim, todos os que estáis trabalhados e cargados, e eu os harei descansar. Levad mi jugo sobre vosotros. Observem aqui. E aprended de mim, que sou manso e humilde de coração, e hallareis descanso para vossas almas. De acordo com esta invitação adorável, somos informados de que precisamos ir a Cristo, aprender de Ele, que é manso e humilde de coração. Então, mire, irmão, Cristo primeiro invitou a gente para que aprendera de Ele. Ao fim de sua missão, ao final de seu ministério na terra, Cristo deu uma comissão a seus discípulos, todos nós outros. Portanto, id e ensinad a todas as nações, bautizando-lhes em nome do Padre e do Hijo e do Espírito Santo, ensinando-lhes que guardem todas as coisas que os he mandado. E aqui, eu estou com vosotros todos os dias, hasta o fim del mundo. Mateus 28, 19 e 20. Então, irmão, qual é a conclusão? Antes de ir e ensinar, necessitamos ir ao maestro para aprender dele. Então, Cristo primeiro disse, venid a mim e aprended de mim. E ao fim de sua missão, disse, id e ensinad. Necessitamos aprender primeiro para ensinar depois. Em el mundo dos negócios, está comprovado que todo profissional necessita estar sempre aprendendo para ensinar ou desenvolver qualquer tipo de atividade. Médicos, dentistas, engenheiros e todos os demais profissionais assim lo exigem. Então, irmão, mire, eu não posso solamente estudar, terminar meu curso e trabalhar e quedar-me contente com o que conosco. Não. Necessitamos sempre estar atualizados para que podamos ser cada vez mais eficientes. Irmão, uma pergunta. Quanto tempo se emplea em el mundo para preparar um maestro da escola? Escolas públicas ou escolas privadas? Quanto tempo? Creio que aproximadamente 15 anos para preparar um bom maestro. Estuda primeiro grado, segundo grado, universidade e todo, para ser um bom maestro. E na escola sabática, será que não necessita preparo? Será que já somos maestros assim porque somos membros da igreja? Não, irmão. Necessitamos aprimorar, necessitamos perfeccionar nosso talento para a ensinança. Para ser um bom professor e eficiente, necessitamos aprender constantemente. Precisamos diariamente ir aos pés de Cristo, nosso Maestro, para aprender de Ele e ensinar com êxito. Durante sua missão na terra, Jesus era bautizado e guiado por el Espírito Santo, todas as manhãs e em todas suas atividades em favor do povo. Esse é um ponto muito importante. Aunque Jesus era Deus pleno, com sua onipresença, com sua onisciência, com sua onipotência, ao tornar-se homem, Cristo necessitava ser guiado pelo Espírito Santo. Interessante que Jesus muitas vezes passava toda a noite em oração em la montanha e durante o dia estava com o povo. Então, recebia do Padre através do Espírito Santo e transmitia ao povo. Essa é uma experiência diária. Então, diz na inspiração que Jesus era bautizado com o Espírito Santo cada manhã. Irmãos, e de nós outros? Será que necessitamos o mesmo? Claro que sim. Então, irmãos, para que sejamos buenos maestros, necessitamos ser guiados por el Maestro Divino, por el Espírito Santo. Observem o que disse a palavra de Deus. Isaías 54 e 5 disse assim: El Senhor Jeová me dio língua de sábios, para saber hablar em sazón palavra alcançado. Me desperta manhã tras manhã,
Desperta mi oído para que oiga como los sábios. El Señor Jehová me abrió el oído e eu não fui rebelde, ni me tornei atrás. Isaías 50, 4 e 5. Observe o que diz a inspiração recente. Cristo estava diariamente recebendo del Padre, a fim de poder impartir-nos-lo. La palavra que habéis oído, dijo él, não é minha, sino del Padre que me enviou. El Hijo del Hombre não vino para ser servido, sino para servir. Ele viveu, pensou e orou, não para si mesmo, sino para os demás. De las horas passadas em comunhão com Deus, ele volvia manhã tras manhã, para trazer a luz del cielo a los hombres. Diariamente recebia um novo bautismo do Espírito Santo. Em las primeiras horas del novo dia, Deus lo despertava de seu sueño, e sua alma e seus lábios eram ungidos com graça para que pudesse impartir a los demás. Suas palavras lhe eram dadas frescas de las cores del cielo, para que las hablasse em sazón al cansado e oprimido. Ele disse, el Senhor Jeová me dio lengua de sábios, para saber hablar em sazón palavra al cansado, despertará de manhã, despertando-me de manhã ouído, para que oiga como os sábios. Irmão, isso é muito importante, isso necessita uma atenção especial. Irmão, se Jesus, que era sem pecado, que era Deus pleno, sendo homem, ele necessitava estar em comunhão constante com seu Padre Celestial. Constantemente ele recebia o bautismo do Espírito Santo. Ele era ensinado por Deus para que pudesse transmitir aos demais. E de nós outros, irmãos, necessitamos a mesma coisa. Necessitamos ser alunos na escola de Cristo diariamente, para que podamos ser maestros em el trabalho de ganhar almas para Ele. Jesucristo é nosso modelo. Ele é o maestro dos maestros, Senhor de los senhores, Rei de reyes. Ele, o Hijo de Deus, estava em oração constante, recebendo novos suministros desde o cielo para servir ao povo. Que há de nós outros? Também necessitamos aprender todos os dias, necessitamos ser bautizados todas as manhãs com o Espírito Santo para ser professores eficientes de la verdade presente. Irmão, devemos ser estudantes da palavra todos os dias, devemos estar em comunhão com Deus todos os dias. Vamos à noite para dormir, vamos ter comunhão com Deus. Por la manhã vamos pedir o bautismo do Espírito Santo. Então, esta constante comunhão com Deus nos capacita a ser ministros, maestros eficientes para ganhar almas para Jesus. O professor necessita aprender de Cristo a fim de ensinar a seus alunos, não apenas a teoria da verdade, sino em cada detalhe da vida, por precepto e exemplo. Irmão, por que Jesus era tão eficiente em seu trabalho? Porque a gente le gustava ouvir a Jesus. Irmão, porque Jesus vivia o que ensinava e ensinava o que vivia. Suas palavras estavam em harmonia com sua vida. Sua vida estava em harmonia com suas palavras. Então, a predicação de Jesus tinha poder para alcançar a gente. Agora, outra coisa importante, irmãos, Cristo deve ser o centro de nossa enseñança. Todas as lecciones, todas as predicações, todos os mensajes que apresentamos devem ter Cristo como o centro do mensagem. El presentar em todo esforço missioneiro a Jesus e este crucificado significa muito mais de lo que as mentes finitas podem compreender. Mas ele herido foi por nossas rebeliões, molido por nossos pecados, el castigo de nossa paz sobre ele, e por sua llaga fuimos nós outros curados. Al que não conheceu pecado, hizo pecado por nós outros, para que nós outros fôssemos hechos justiça de Deus en él. Esta ha de ser a preocupação de nossa obra. Qual é? Hacer de Cristo o centro de nosso mensaje, o centro de nossa predicação, o centro de nossos estudos. Se alguém pensa que é capaz de ensinar na escola sabática ou na escola primária a ciência da educação,
necessita, em primeiro lugar, aprender a temer ao Senhor, lo cual es el principio de la sabiduría, para que pueda enseñar esta, la más elevada de todas las ciencias. Então, hermano, qual é la más elevada de todas as ciências? É conhecer a Jesus. 1 Coríntios 1:30 diz que Jesus foi hecho sabedoria e justiça e santificação e redenção. Em outras palavras, Cristo é todo para nós outros, nesta vida e na vida venidera. Ora, hermano, vamos falar de algumas calificações essenciais do maestro de escola sabática. Los que tienen el deber de escoger maestros deverían ejercer cuidado e não insistir em que entrem na escola pessoas que não estén preparadas para exercer uma boa influência. Como se comporta o maestro? É pontual? É aseado e esmerado? É menester fijar-se nestas coisas, porque essas qualidades são essenciais em um maestro. Como pode ele imponer estes requisitos necessários a sua classe, a menos que este tenha delante de si um exemplo de pontualidade, de prolijidade, compostura e ordem? Se o maestro não se halla em seu lugar e deixa que a classe se distraiga e entra precipitadamente sem aliento e tarde, se fomenta a falta de pontualidade e a desordem. Então, hermano, o maestro não solamente transmite a palavra teórica, ele deve ser um exemplo viviente. Então, o maestro é um espejo para os alunos. Os maestros em todos os ramos necessitam mentes bem equilibradas e caracteres simétricos. Não confie esta obra a las manos de jovens e senhoritas que não sepam como tratar com as mentes humanas. Sabem tão pouco acerca do poder subjugador da graça sobre seu próprio coração e caráter, que han de desaprender e aprender lições inteiramente novas na experiência cristiana. Nunca han aprendido a manter sua própria alma e caráter bajo a disciplina de Cristo Jesus, colocando aún os pensamentos em cautiverio del Senhor. Es menester que o coração de quienes enseñam na escola sabática seja calentado e vigorizado por la verdade de Deus, não sendo oidores solamente, sino também hacedor de la palavra. Deveria nutrir-se de Cristo, como os pâmpanos se nutrem de la vid. O rocío de graça celestial deveria cair sobre eles. Outra vez, hermano, necessitamos ser bautizados cada manhã por el Espírito Santo, para que seu coração fosse como planta preciosa, cujos capulhos se abrem e desarrollam e despedem grata fragrância, como flores em el jardim de Deus. Os maestros deveriam ser estudantes diligentes da palavra de Deus e revelar sempre o hecho de que estão aprendendo diariamente lições na escola de Cristo, que são aptos para comunicar a outros a luz que eles han recebido de aquele que é o grande maestro, a luz do mundo. Irmãos, mirem, todos devemos estudar a lição da escola sabática, todos devemos estudar a palavra de Deus, pero o maestro deve estudar mais que a gente de modo general, porque ele vai ensinar, ele vai explicar a palavra, ele vai orientar os alunos, ele vai receber perguntas um pouco difíceis, ele tem que estar preparado para contestar as perguntas. Então, irmãos, aunque todos necessitamos estudar a palavra de Deus, todos necessitamos dar a lição da escola sabática, cada dia, o maestro de maneira especial deve ter um conhecimento mais profundo da palavra. Os maestros deveriam reconhecer sua responsabilidade e echar mano de toda oportunidade para perfeccionar-se, a fim de rendir a melhor classe de serviço de uma maneira que tenha por resultado a salvação de almas. Assim, os maestros, como os discípulos, deveriam despertar a reconhecer a importância de manifestar diligência e perseverança em el estudo da palavra de Deus. Deveria estar muito em comunhão com Deus, de modo que as tentações mesquinas não os dominem e puedan resistir com bom êxito a indolência e a apatia. Nada de ociosidade, nada de complacência própria deveriam permitir-se aqueles que professam ser obreiros cristianos. Então, queridos irmãos, começamos nossa charla de hoje dizendo: Cristo invitou a gente primeiro a aprender de Ele, e ao fim de seu ministério ele disse: id e enseñad.
Irmão, não é suficiente que aprendamos um pouco para ensinar um pouco. Precisamos estudar muito, estudar diariamente a palavra, estar em comunhão com Deus cada dia, para que Ele nos pueda usar com eficiência para transmitir a mensagem. E, acima de tudo, arriba de tudo, devemos ser bautizados com o Espírito Santo. Necessitamos ser dirigidos por el Espírito Santo, cada dia, cada momento, para que podamos exercer uma influência poderosa para atrair almas à la cruz de Cristo, a los pés de la cruz. Hermano, repito, necessitamos um revivamento del alto para hacer da escola sabática um instrumento poderoso para ganhar almas, para alimentar o rebanho e para atrair de fora as almas extraviadas. Deus nos dê sua graça, nos bendiga, nos oriente e nos dê seu poder para atrair almas aos pés de Jesus. Este é meu desejo e minha oração para todos vocês. Que o Senhor nos bendiga a todos. Amém.